Preciso te dar 2 recados antes de começar esse episódio. Eu sou o Igor Roque e eu queria te fazer um convite para participar daquele que eu considero o nosso maior ouro. A gente tem uma comunidade de profissionais que acompanham o nosso podcast aqui da Start-Ecom e você pode fazer parte disso. Aqui na descrição do episódio tem um link para você fazer a sua aplicação. Você vai preencher os dados e caso você seja aprovado, você vai poder participar da nossa comunidade que eu considero a nossa melhor entrega, que é justamente onde os profissionais conseguem trocar experiências entre si, se ajudar, resolver problemas uns dos outros, e eu acho que isso é a nossa melhor, de fato, a nossa melhor entrega. Então, se você quiser fazer parte disso, é só clicar aqui embaixo, nesse link da descrição, e fazer a sua aplicação. E o meu segundo recado é que a nossa casa de produção de conteúdo é aqui na Produtora 76. Então, se você quer ter seu próprio podcast, fazer seus eventos, gravar seus cursos, aqui é o lugar. É um ecossistema completo de soluções para que você só se preocupe com o seu conteúdo. Então, se você quiser fazer parte também desse ecossistema onde a Start-Ecom faz parte, é só clicar aqui embaixo e conhecer também a Produtora 76. Então, bora lá para mais um episódio. Começando mais um episódio do podcast aqui na Start-Ecom, e hoje a gente vai falar sobre um assunto bem interessante, um segmento diferente de se trabalhar, vamos pensar assim. Eu acho que a gente tem muito insight aqui de modelo de negócio, de estruturação, de vinda da indústria para venda direto para o público final. Então, acho que tem muito insight nessa conversa. Estou com 2 grandes convidados aqui. Primeiro a Vivi, que é da Daikin. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Pela primeira vez, espero que seja a primeira de muitas. Com certeza. Vai ser só o start. Boa. Start-Ecom. E também com o Thiago, que é o diretor comercial da UAP. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Fala pessoal, tudo bem? Um prazer retornar aqui no podcast. É nosso. Nosso, falar que né? é nosso. Já algumas vezes, com outras pautas, mas tenho certeza que hoje vai ser muito gostoso falar sobre climatização. É uma categoria que eu gosto muito. Sim. Cara, trabalhei por um bom tempo no Walmart, sendo gerente dessa categoria. Então, acho que eu posso falar que a gente está na nossa zona de conforto, né? Sim, com certeza. Com certeza. E como o app também, né? Porque a UAP está cada vez mais se posicionando para esse mercado, construindo cases e, obviamente, atraindo outros players desse segmento. Não é uma especialidade, né, de só fazermos isso como um app, mas tem se tornado uma categoria bem relevante para a gente, né? Com certeza. Então, Vivi, primeiro, antes da gente falar de Daikin, eu quero falar de Vivi. Opa. Então, cara, um resumo rápido de um pouco do seu histórico, o que você fez antes, até chegar a Daikin, né? Como que é teu histórico no mercado de e-commerce? Então, já faz um tempinho, não posso revelar a idade, né? Então, preciso tomar cuidado com as palavras. Mas já tenho aí em torno de 15 anos de e-commerce, né? Comecei na época que era site de compra coletiva, ainda não se configurava um marketplace. Sim. Mas era um grande marketplace. No peixe urbano, extinta, né? Depois fui para Americanas, né, para B2W, na época era o grupo, ainda tinham as 3 marcas, Americanas, Submarino, Shoptime, fiquei lá por 7 anos. E que é barato. Sou barato. Sou barato. Nossa, eu fazia muitas loucuras no Sou Barato, confesso, mas era ótimo. E a minha primeira categoria na B2W foi climatização. Eu já cheguei com esse baque de uma super responsabilidade. Verão aí, por exemplo, era a primeira categoria da companhia, então já tinha uma responsa muito grande. Depois eu olhei uma parte mais de tecnologia para a Vetex, né? Fiquei lá por pouco tempo, por volta de uns 8 meses, e fui fazer e assumir o projeto do AliExpress, que é do Alibaba, para sellers locais aqui no Brasil. Foi ótimo, uma grande responsabilidade. Saí, abri minha própria empresa, como empreendedora, desafios sem fim. E cheguei recentemente, faz 8 meses, na Daikin, para assumir o desafio como head de e-commerce, né, e marketplace, nessa estrutura de canais digitais que a Daikin vem se preocupando mais, né, em escalar isso como um pilar aí dentro da empresa. Cara, a Daikin ela é uma marca consolidada dentro do segmento, né? Principalmente quem trabalha com climatização sabe que é top of mind aí em relação a como indústria, né? Mas para uma indústria como essa, que tem uma cadeia consolidada de distribuição, revenda, tem muitas partes interessadas ali, muitos stakeholders, né, envolvidos na decisão, ir para o digital às vezes não é um caminho muito fácil, não é um caminho tão lógico, né, no sentido de, cara, eu sei mais ou menos como estruturar, já tem um caminho claro para isso. Como que tem sido essa movimentação dentro da companhia? Muitas vezes até com mudança cultural, né? Sim. Mas como você tem visto esse movimento de digitalização da Daikin nesse tempo que você está lá? Então,
quando eu entrei, eu já tinha sido brifada de que esse seria um grande desafio, não bloqueio, mas um desafio em que a gente precisaria mudar um pouco o mindset da própria cultura da empresa, né? Como qualquer indústria, isso é primordial para que a gente não quebre essa cadeia, né, de compromisso que nós temos aí em diversas frentes, principalmente um pilar hoje extremamente importante para a Daikin, que é a distribuição, né, que é o B2B, né? E aí, nesse caso, acho que antes da Daikin realmente pensar em escalar, eu sempre falo com o meu time, antes a gente era um pouco mais escondido. Agora precisamos ser mais escaláveis, porque a gente precisava estruturar justamente essa maturidade de não interromper esse ciclo da distribuição, que vai continuar acontecendo, é um pilar muito grande, mas que também podemos ser representativos no online, né? Fomentando esse sell-out através do digital. Então, é difícil, né, esse dia a dia, é uma rotina em que a gente precisa desmistificar e ter muita claridade na comunicação com a distribuição, né, com o varejo também, principalmente por essa questão de preço, embora a Daikin se posicione de uma maneira muito concreta em relação ao preço final, né, você não vê aí uma queimação de preço, porque a gente tem uma estrutura muito forte e pesada analisando essa ponta, mas, de fato, é algo que a gente não pode também deixar de lado. Né? A gente precisa acompanhar o que o mercado vem fazendo, porque também dá estrutura e engrenagem para os nossos clientes. Né? Então, é importante que a Daikin também, como marca, até por uma questão de referência de marca, esteja presente, né, na vida desse cliente e consiga impactar a jornada desse usuário para que a gente ajude também os clientes das outras frentes. A gente, na UAP, tem, aí já mais para o Thiago, a gente tem clientes desse segmento de climatização e diferentes modelos de negócio, né? Então, tem distribuidor, tem plataforma de serviço que revende produto, tem B2B, tem marketplace, enfim. Como que você vê hoje essa possibilidade essa flexibilidade, né, dentro da UAP em diferentes modelos de negócio, assim? Porque a gente, teoricamente, conseguiu e tem conseguido atender independente dos modelos de negócio, né? Por que você acha que a UAP tem esse sucesso mesmo em atender diferentes modelos de negócio? Bom, legal. Uma boa pergunta. Eu acho que o principal diferencial da UAP foi entender que o mercado mudou. Então, há 10 anos atrás, as empresas, os distribuidores, né, que representam aí grande parte do share da venda de ar-condicionado, ele se dedicava simplesmente a enxergar o consumidor final. E hoje, quando eu falo que o mercado mudou, você tem vários stakeholders. Então, você tem um stakeholder venda interna, para atender ali um arquiteto, atender um cliente que está visitando o seu showroom, no caso de você ter uma loja. Você tem um stakeholder representante comercial, você tem um stakeholder loja e o principal, quem entra na sua casa não é o vendedor, é o instalador. Então, como que você consegue criar um ecossistema para potencializar essa pessoa, né, que é o instalador, que ele que é o ponto de contato entre o cliente e uma marca. Então, o legal da UAP é que dentro essas modelagens de negócio, a gente consegue ter funcionalidades para atender todas essas necessidades. Então, a gente tem um B2B2C que dentro da plataforma, cara, todos esses stakeholders utilizam de um mesmo ambiente, então eles conseguem enviar proposta, eles conseguem abrir uma negociação e passar para um moderador aprovar ou não, ele consegue utilizar para comprar peça, ele consegue utilizar para colocar o markup dele em cima do produto, porque ele tem uma tabela comercial diferente, e bem como, se a gente fosse falar do B2C, trabalhar principalmente, acho que a Vivi melhor do que eu sabe o quão importante é a venda de serviços, né? Que cada vez mais eu acho que os próprios distribuidores e os fabricantes estão explorando isso, mas você vender uma garantia estendida, você vender uma instalação, você vender um serviço para acompanhar essa jornada do cliente. Quando a gente fala de um ar-condicionado, a gente está falando de um produto que é um ticket médio super alto. Né? E não é um produto que você acorda com aquela necessidade, preciso comprar um ar-condicionado. Então essa recorrência, ela demora muito mais do que você comprar um sapato, do que você comprar talvez uma TV. Então, falando, por exemplo, de Daikin, qual que talvez é o ciclo de compra de um cliente Daikin? É de anos, porque é uma marca que transmite essa segurança, essa qualidade. Então, o diferencial desse mercado é você pensar realmente na jornada, né, do cliente e atrelar
esses serviços, atrelar em gatilhos para que você possa rentabilizar. E a plataforma ela acaba agregando, né, nesse meio de caminho, tanto para o distribuidor como para a indústria, com essas funcionalidades. E principalmente, né, com o know-how, o conhecimento das pessoas que estão por trás e consegue ter essa sensibilidade de atender, de pensar não só no cliente, mas, cara, pensar no canal de distribuição como um todo, né? Você já trabalhou com várias categorias, assim, e aí a pergunta que eu te faço é o seguinte, quais são as dificuldades específicas desse segmento? Assim, você já vendeu de tudo, já trabalhou em marketplace, então você já viu diversos cenários. Até instrumento musical eu já vendi. Tipo, como vender uma flauta. Como vender uma flauta sem ser na lista de material escolar. Exato. Porque sempre tem uma flauta na lista de material escolar. A flauta é muito parecida com o ar-condicionado numa coisa, na sazonalidade. Porque a gente só vende e não volta às aulas. O que você tem visto de desafio, assim, nesses meses que você está lá? Tipo, cara, esse mercado tem suas especificidades, realmente não é como vender uma flauta, ou como vender um instrumento musical, como vender um sapato. Tem uma série de caminhos aqui que interferem nessa venda. O que você tem visto de desafio? Eu consigo dividir as dificuldades em dois pilares, né? Uma no comportamento do cliente e a outra quando a gente olha para o quesito operação. Quando a gente olha para o comportamento do cliente, a venda de um ar-condicionado ela é muito mais complexa. Primeiro porque é um item de altíssimo custo, independente de onde aquela marca se encaixe, né, no bolso do cliente. Então, é um ticket médio muito alto. Na Daikin, no caso, é um ticket acima de R$ 4.500. Né, para você ter uma disponibilidade de crédito e etc., já é difícil. Então, até mesmo na adaptação que a gente fez, inclusive na operação, a gente olhou para esse comportamento do cliente e o cliente ele precisa entender o porquê que ele vai pagar aquele preço. E qual que é o desafio ali? É a questão da gente entender se existe uma estrutura no site onde dê uma usabilidade, onde ele entenda qual a capacidade que ele vai comprar, né? Se é realmente aquilo que ele precisa comprar, qual que é a diferença, é a gente conseguir mostrar valor, né? Mostrar para ele que, por exemplo, na Daikin a gente se comporta como uma Ferrari dos ar-condicionados, porque temos um ticket médio mais alto do que nossos concorrentes. Como que a gente vai explicar para aquele cliente que ele pode nos comprar, que nós somos mais caros sim, mas que existe um benefício por trás disso, né? Então, essa comunicação para o cliente em relação ao comportamento é um grande desafio para a gente, principalmente na nossa marca, tá? Quando a gente olha para a operação, e aí eu estou falando de custos de logística, né? Porque temos uma alta cubagem, então essa questão da tabela de logística é muito complicada. A distribuição disso numa malha, dentro, por exemplo, de uma plataforma em que a gente tem diversos sellers, né? Cada um tem um CD localizado em um lugar diferente. Como que a gente vai fazer para conseguir ser a melhor oferta, né, dentro da nossa estrutura em relação à regional, né? Então, acredito que a questão da logística, dessa operação, da usabilidade, né, de como a gente vai se comunicar com esse cliente, sejam os principais desafios do ar-condicionado, fora, né, uma sensação caótica de sazonalidade que levanta o cabelo de qualquer pessoa. A gente fica com o cabelo em pé. Estamos sofrendo hoje com essa questão do calor, que é muito bom para a gente, porque isso aumenta a nossa curva de venda, mas ainda assim é uma preocupação de abastecimento, né? De entender se estamos preparados em relação a produto, se o nosso forecast que nós fizemos vai conseguir estar alinhado com a demanda que teremos. Então, assim, acho que é um conjunto de coisas, é uma categoria muito sensível, ou você vende muito ou você vende muito pouco, mas que também não pode ser presa só essa sazonalidade que vem no início e no final do ano, né? A gente precisa saber justamente ter essa régua ampla de comunicação com o nosso cliente, através de serviço, através de uma recorrência, de um controle remoto, melhorando o nosso line-up de peças e reposição, para que a gente consiga estar presente na lembrança desse cliente. Então, é muito desafio, viu? É mais difícil do que vender uma flauta, com certeza. Tem até um ponto legal, que assim, quando a gente fala, né, da evolução dessa categoria como um todo, né? Antigamente, os marketplaces chamavam essa categoria de ar-condicionado, depois evoluiu para ar e ventilação, e hoje em dia é quase que unanimidade, né? As grandes empresas chamarem de climatização. E até para a nossa audiência, acho que é legal saber o porquê dessas evoluções, né? Porque é muito comum a pessoa ter aquele sentimento que, nossa, vender ar-condicionado é muito louco, é só na sazonalidade todo mundo tem que trabalhar vezes 3.
E eu percebo um movimento muito bacana, principalmente dos distribuidores e da indústria, procurando trabalhar, como a Vivi falou, sobre o sortimento. Então, quando você faz esse depara de ar e ventilação, ele fica muito atrelado a... Eu só vendo ar-condicionado, né? E eu estou atrelado à sazonalidade, no calor. Só que quando você remete à climatização, você está trabalhando num sortimento onde você agrega o quê? Um purificador, você trabalha com frigobar, você trabalha com, cara, de fato, itens que agregam o sortimento e que também tem uma grande participação sobre a venda. Aquecedor de chuveiro, né? Sim. Tá em climatização dentro da mesma categoria. Né? Aquecedor, é verdade. Ar portátil. Então, cara, você tem uma série de coisas. Então, você vê que, cara, cada vez mais existe esse complemento de sortimento para que você não fique só refém de datas sazonais. Porque se você parar para pensar, cara, tem estado, por exemplo, que você tem a venda, ela é constante o ano todo. Não tem sazonalidade. Talvez para nós aqui, que estamos aqui em São Paulo, exista isso. Mas quando você olhar no Nordeste, Rio de Janeiro, que é calor o ano todo, cara, até no Sul, você vende um ar-condicionado que é o quente e frio. Então, às vezes está frio, a pessoa está comprando mais pelo quente do que pela função frio, né, Vivi? Hoje, inclusive, né, até... explorar essa estratégia para como vender o ano inteiro, né? É óbvio, explorar esse catálogo, as peças, serviços, mas a participação hoje de venda de frio e quente frio, ela é muito dividida. E uma divisão que não é 70-30 mais, né? Antes até poderia ser, até pelo entendimento da tecnologia, Sim. do split, né? Que hoje está muito mais clarificado na cabeça do cliente, mas a gente usa, inclusive, essa estratégia para uma baixa sazonalidade para a gente usar a funcionalidade do quente. E vai muito bem, né, nessa comunicação. Então, é uma das estratégias, inclusive, que a gente tenta para conseguir manter esse sucesso durante a baixa de temperatura. Sim, não tem talvez um vale tão grande, né? E diminuindo cada vez o vale, né? Exato. Cara, que minha vulnerabilidade seja a minha força. Olha só o que aconteceu comigo no ano passado. Eu trabalhei com climatização há muito tempo, né? E aí a minha esposa queria comprar um ar-condicionado. Eu falei para ela, pode deixar que eu conheço. A hora que chegar um mês antes da Black Friday, outubro é o melhor mês para comprar ar-condicionado. Por quê? Porque vai ter aquela barrigada do mercado, que todo mundo segurando o poder de crédito para aguardar ali, né, esse grande evento. E, cara, outubro a gente vai pegar grandes promoções. Cara, fez um calor o mês todo, no final das contas, cara, o preço não mexeu, eu acabei não comprando. Resumindo, eu acabei comprando no começo do ano, pela uma condição ali atrelada a um cupom, mais frete, e, cara, mudou completamente. Olha que eu trabalhei muitos anos nesse segmento e eu trago essa história como curiosidade, certa, né? Porque a gente tem muito disso, né? Cara, na sazonalidade vai aparecer as melhores ofertas, mas é o contrário. Às vezes na sazonalidade não é preço. Vivi, conta para a audiência aqui, é o que? É disponibilidade, é ou não é? Disponibilidade, exatamente. Agora eu queria fazer uma pergunta para você. Sabe por que você não conseguiu comprar? Porque não foi Daikin, com certeza que você comprou. Mais uma vulnerabilidade. Tá vendo? Por isso, aprende na dor, né? Ainda não tá podendo andar de Ferrari, né? Ainda. Mas ainda falando um pouco dessa entrada de vocês e ali os conflitos dentro da cadeia toda, qual foi o modelo que vocês decidiram entrar? Porque vocês tinham... A gente pode brigar com todo mundo e ir lá como indústria vender para o cliente final. A gente pode ser marketplace, a gente pode ter o B2B, a gente pode ter o B2B2C, né? Fazer os instaladores venderem a gente e serem comissionados por isso. Qual foi o caminho que vocês decidiram ir nesse passo inicial? E por que decidiram esse caminho? Quais foram as vantagens ali dentro de que vocês escolheram? Num primeiro momento, pensando justamente em preservar essa relação comercial que nós temos com a distribuição, que é o especializado, né? Principalmente porque a Daikin ela não é só predominantemente high-wall. A gente tem uma linha, né, que tange por fora o residencial, que é o multi-split, né, que é a linha Skyair de cassete. A gente optou por justamente ser um marketplace, né?
de ser mais uma alavanca de venda, né? Uma unidade de sellout para aquele distribuidor. Então, dentro do nosso site, né? A gente, a princípio, não tinha uma venda direta de nenhum produto da Daikin. A gente dedicou isso apenas para o Marketplace, ou seja, o seller vendendo através da nossa plataforma, né? Isso vem se modificando um pouco, não que a nossa estratégia mude, né? A gente continua com essa fortaleza dentro da nossa estrutura, mas hoje já temos aí 2 linhas com venda direta, que é o purificador, né? Que não é um purificador que gela, é um purificador que faz, muda e transforma a qualidade do ar, que é o streamer, né? E temos também uma linha específica de Highwall, que é o iColor, que é a linha personalizada, né? Você tinha falado, foi até interessante, eu não queria te interromper, mas você tinha falado sobre essa questão da climatização, que a gente transformou o ar-condicionado em ar-condicionado de ventilação, e agora é climatização, porque você dá todas as soluções para poder fazer a climatização, tanto do frigobar, né, até o ar-condicionado, e eu consigo te complementar que é a ambientação. Porque hoje o ar-condicionado, além de suprir uma necessidade, né, que é não passar calor ou frio, a gente também acaba ornando com o nosso ambiente dentro de casa, para que a gente se sinta abraçado naquele ambiente. Então, o iColor, por exemplo, foi uma iniciativa que a gente queria entender qual que era mais ou menos a temperatura da venda direta do ar-condicionado, embora tenha essa especificação, né, de ser colorido, são 6 cores, né? E está indo muito bem, obrigada. Então, hoje eu consigo te dizer que a gente trabalha com esse B2C, né, através do Marketplace com os nossos distribuidores, mas também estamos trabalhando de uma maneira um pouco mais vagarosa, né, mais inteligente, mais planejada, até mesmo por questões de forecast de quantidade, né, com a nossa venda direta, que é o D2C. Então, a gente hoje já vê 2 modelos dentro da Daikin se desenvolvendo, né, e apresentando um crescimento constante, independente da sazonalidade. Perfeito, a gente vai voltar para falar de crescimento. Crescimento. Guarda aí, já vai vou dar spoiler, já prometo. Vai juntando os números aí na cabeça para você falar como que foi esse crescimento. Mas eu queria falar com o Thiago. Eu vejo um movimento no mercado que ainda, talvez a última onda, que ainda não veio com força, foi o B2B. E talvez por muito desse entendimento de fora, né? Poxa, não quero quebrar cadeia, já tem um business consolidado aqui, tem vários stakeholders, se eu for para o site eu vou ter que culturalmente mudar um monte de coisa. Além disso que a gente já falou, cara, por que você acha que o B2B ainda se resiste muito a esse modelo? Será que eles entendem ou culturalmente tem um entendimento que precisa ser um D2C, precisa ser um cara vendendo direto para o público final, talvez não tenha a visibilidade desses outros modelos? Como você também já, dentro da UAP, vende os projetos B2B, o que você acha que é a resistência do mercado B2B ainda? Boa. O B2B, na realidade, a gente tem uma inversão de papéis, né? No B2C, a venda ela é transacional, né? Quando a gente fala do B2B, estamos falando de uma venda relacional. Então, existe uma relação. Falando de B2B, o principal fator, talvez até de desconforto na entrada, porque o B2B é o oceano azul do nosso mercado, né? Do mercado digital. Acho que é a última onda. A última onda ainda, né? É verdade. E é muito presente, talvez ali como é que eu posso me expressar? Um medo ou um consentimento, e às vezes isso vem até do próprio comercial, né? Até aquela coisa, puta, eu atendo esse cliente, eu tenho uma relação. E o legal é que a UAP a gente tem uma ótica diferente, de realmente da digitalização, de fazer o go-to-marketing do B2B. E, como que você faz isso? Dando poder para todos os stakeholders. Então, assim, falando lá da camada comercial, que é a camada mais existente. Cara, quando você pensa no comercial, você tem a sua curva A, B e C. A ideia do digital não é tirar a curva A, B do executivo, do vendedor. É justamente potencializar aquilo que ele toma mais tempo e que gera menos dinheiro para a empresa, que é aquele cliente que talvez está cotando mais, que ele necessita de mais informação. Então, uma vez com que você digitaliza esse cliente Tier C e você possibilita com que ele use o canal digital, use o televendas para ter essa compra, que não é uma compra recorrente, você tem uma transformação de mindset. Você faz que o vendedor mude para o quê? Para consultor.
porque eu passo a ter mais tempo para cuidar da minha carteira, para eu ajudar aquele meu cliente que compra do meu produto a ele ter uma estratégia de um sortimento mais robusto e dele reduzir o ciclo de venda daquilo que ele comprou. Então, esse eu acho que é o meu primeiro parênteses. Abrindo ali um segundo, é quando a gente fala, cara, imagina só a felicidade de um financeiro, né, do administrativo poder ter a venda concentrada num único canal. Então, assim, essa estratégia do B2B, você não pode só pensar em um único setor. Você tem que pensar em digitalizar todo mundo. Então, cara, por que não o Televendas não utilize também para estar atendendo, para estar cotando, para estar mandando um link de pagamento, para fazer aquela compra por conveniência? Será que o cliente precisa ele se deslocar e ir até a sua empresa? Ou você precisa de uma reunião para concretizar aquela venda? Por que não você não orientar e de acordo com a melhor forma de pagamento, sendo um crédito já concedido ou um link com um boleto, com um Pix, não facilitar essa jornada, né? E digo mais, até mesmo a jornada também de você pensar em quando tudo está em um único só local, você ganha com o quê? Com dados. E uma vez com que você tem o dado, você tem o histórico, e uma vez com que você tenha os dados e o histórico, você consegue fazer o quê? Utilizar do e-commerce para ser uma grande fonte de gerador de insights, que é um pouco que a Vivi contou aqui que a Daikin está fazendo, né? Quando a gente fala de produto, de sortimento deles, essa Lean Colors, cara, é um produto que ele é o estratégico deles, né? Eles estão sentindo o mercado, estão vendo se isso dali de fato vai ter uma alta capilaridade no mercado nacional. Mas ela não está mexendo no produto que é tático para ela, porém que é o estratégico dos distribuidores dela, que é aquilo que os clientes mais compram. Então, assim, a estratégia que eles tomaram de ser um marketplace eles estão potencializando todo mundo, ela não está entrando na guerra com ninguém. Então, acho que o que falta para esse nosso mercado B2B é você ter um pouco dessa visão, entendeu? Tipo, cara, eu não quero atender o consumidor final. Esse é o público do meu distribuidor. Mas o quão bom seria se o meu distribuidor tivesse lá o meu site e ele pudesse utilizar do canal digital para fazer as compras dele, entendeu? Então eu vejo mais por essa visão. Você sabe que uma outra coisa também, até um ex-cliente meu da consultoria, ele também é uma indústria, né? Na verdade ele é um importador que faz a distribuição da marca dele. E ele tinha essa barreira, né? De, nossa, preciso fazer o B2B crescer. Além disso, tudo que você falou, tem a cobertura do atendimento desses executivos hoje, porque você não vai conseguir atingir todas as lojinhas potenciais que podem comprar o teu produto, né? Então, você aumenta também a capilaridade regional. Aí foi uma coisa que até perguntei quando entrei daqui, eu falei assim, deixa eu te perguntar, hoje, com certeza, a maior região de atendimento, né, de vendas é a Sudeste. Isso acompanha, inclusive, até as vendas do e-commerce, embora a gente tenha regiões aí como o Nordeste que tem aumentado bastante a participação. Qual que é a região que tem menos, por exemplo, essa cobertura de atendimento? Com certeza é a Norte, né? Porque uma questão logística também, geografia. Então, talvez, usando uma estratégia online, a gente consiga captar aquele carinha que está lá no Acre, né? Que talvez hoje não seja visto. Seller seu para virar um seller em potencial, né? Então, acho que isso também é super importante, olhar por esse lado. A gente consegue trazer mais pulverização, né, de lojas e mais quantidade de clientes. Assim, isso é o que eu vejo hoje num geral, né? Não falando só de Daikin. E tem um fator comercial que, numa carteira de clientes de um vendedor, cara, ele vai dar foco para quem compra mais, consequentemente, menos foco para quem compra menos. Sim. E quem compra mais compra cada vez mais e quem compra menos cada vez menos. Ou seja, você não tem uma diversidade em relação à carteira, né? Sim. Porque é natural que ele vai querer ter um tempo escasso e vai querer trazer para uma outra visão de distribuição dessa demanda, né? Você chegou lá faz alguns meses, o e-commerce faturava algum valor que a gente não vai abrir aqui, mas eu queria que você falasse um pouco sobre a taxa de crescimento percentual. Vocês deram o primeiro passo, marketplace divulgaram isso de maneira bem discreta, né? Sim. Mas quando você entrou e começou a criar uma estratégia ali, realmente, desse canal poder ser escalado, como que foi esse crescimento nos últimos meses? Então, eu entrei mais ou menos em junho, né? A gente estava, inclusive, em baixa, né? Então, além de ser um número menos expressivo do que é hoje, estávamos em uma baixa sazonalidade, que foi importante. Você pediu para te dar 6 meses, pelo menos. Me dá 6 meses para entregar esse... Eu nem falei nada, porque eu já prometi tanta coisa nessa vida que eu falei, não vou prometer nada dessa vez. Frio é sacanagem, não né? dá. Japonês é rígido e japonês é resultado. Resultado total. Mas eles são tranquilos, eu gosto deles.
Mas quando eu cheguei, né, acho que a primeira coisa foi entender como é que estava essa operação e o que realmente ia fazer a régua subir em pouquíssimo tempo. É óbvio que em qualquer operação a gente tem diversos ajustes e refinamentos que são eternos. Porque a gente vai atualizando também de acordo com a demanda, com as novidades, né, e etc., tanto em tecnologia, outros recursos. Então, acho que a primeira coisa que eu olhei, eu falei assim, qual que é a oportunidade que a gente tem aqui de cara para aprimorar, nem que seja um pouquinho, e a gente conseguir subir essa régua para que as pessoas vejam, poxa, acho que a gente consegue realmente fazer um bom número aqui pelo e-commerce. Não é tem um e-commerce só por ter. Só porque eu tenho um cara, não, estou aqui presente online. Não é isso, você está presente em faturamento, né? Então, a gente olhou muito para essa questão da taxa de aprovação, né? Como é que era a nossa estrutura em tecnologia junto com a UAP, para que a gente conseguisse oferecer, por exemplo, a gente fez algumas retomadas de layout, né? De usabilidade. A gente fez também um canal de atendimento, onde a gente tem um consultor que dá um pouco mais de informações para aquele cliente, porque o cliente da Daikin hoje é um cliente muito exigente. Ele quer saber porque ele está pagando 30%, 20% mais caro. Né? Então, a gente entendeu que durante aquela jornada ele nos fazia muitos questionamentos em diversos comportamentos. Então, a gente reviu isso, né? E conseguimos explorar isso dentro do nosso site. Né? Além disso, melhorando as campanhas, porque são coisas básicas, né? Campanhas, visibilidade, investimento em mídia paga, né? Que não era muito bem explorado e a gente conseguiu fazer uma evolução. E com isso a gente teve um crescimento realmente, assim, em setembro já foi um mês de uma virada de chave, assim, impressionante, que eu te falo que a gente vendeu pelo menos 3 vezes mais do que em junho. Caraca, em baixa, setembro ainda. Em baixa, Baixa, né? Não tinha aquele calor extremo, então foi ótimo, né? E a gente conseguiu também fazer um equilíbrio um pouco maior sobre a participação da nossa venda direta com a participação do distribuidor, né? O distribuidor focado em Highwall e a gente conseguiu vender o que a gente tinha ali, que era o purificador, que estava em mais, quando eu digo assim, em quantidade de estoque. Então, a gente conseguiu aproveitar as duas esferas, né? E isso evoluiu muito a nossa potência, assim, no online, né? Ainda nem falamos aí de expansão de canal, estou falando só do nosso site. Então, conseguimos fazer um pequeno ajuste, né? E estamos faturando aí mais do que antes, não posso revelar números. Sabe uma coisa Muito mais do que antes, né? Vamos usar isso como uma referência. Uma coisa que vocês fizeram que eu acho que deve trazer uma grande felicidade para vocês, de que, tipo, cara, o BP, até o plano de ação, ele foi bem executado. É quando você olha uma estrutura de marketplace onde você tem produto para compor o sortimento do seu distribuidor e você tem seus produtos lá estratégicos como base de vamos sentir o mercado, e você perceber que o seu distribuidor, hoje, o site da Daikin, é o maior canal de venda de Daikin dele. Sim. Então, olha só que louco, eu não posso abrir aqui o nome, mas essa história é verídica. Então, assim, cara, o distribuidor deles vendem na Amazon, vende em todos os marketplaces. Porém, quando se trata de Daikin, o site da Daikin hoje é o canal número 1 da venda dessa marca. Então, cara, isso daí é um puta de um resultado, de uma estratégia muito bem, acho que executada, e deve trazer uma satisfação que estamos fazendo, eu acho que a lição de casa da forma correta, né? Você sabe que você falou sobre o B2B ser relacional. O Marketplace também é relacional. Quando eu olhei para a estrutura da Daikin, eu até fiz um pequeno link com o que a gente tinha de estrutura, por exemplo, do Ali, que é o hunting, o farming, é aquele relacionamento com o nosso seller. Né? Não é porque nós vendemos só a marca Daikin que a gente não vai se comportar como uma plataforma que presta esse serviço e traça a estratégia junto com aquele seller, né? Que é o distribuidor. Então, isso fez realmente o nosso número engrandecer, né? Sim. Esse seller, eu sei de quem você está falando. Não vou falar. Ele já tinha, ele já Se era... falar mais 3 palavras, vocês entregam quem é o seller. Não vou falar não, gente. O concorrente está escutando, né? Mas ele já tinha um número expressivo, né, dentro das possibilidades, mas esse relacionamento, olha, vamos focar aqui, a gente pegou os dados que nós já tínhamos, uma base que era, imagina, a Daikin nasceu com o Marketplace em 2022. Bem ou mal, a gente vai fazer quase 3 anos. Então, assim, temos bastante base. Vamos só olhar para essa base, vamos estudar o que a gente já tem aqui de mais precioso, e a gente conseguiu, junto com o relacionamento com o seller, transformar esse número em ser muito maior.
Não, é incrível, cara. E eu acho que esse modelo de marketplace, sim, quando fala de indústria, é muito próspero, porque você não precisa encrencar com a cadeia, porque você está potencializando ela toda. Você potencializa até os vendedores, porque esse cara, seller, está comprando mais de você para ter distribuição com ele. E você já está usando a marca forte da indústria. Sim. Porque a Daikin construiu uma marca forte. Já existe uma busca por Daikin, por esse termo, por essa marca diretamente. Então vocês estão, de alguma forma, absorvendo a demanda que já tinha. Né? De alguma forma já tinha uma demanda para essa marca forte. Então, poder ter de certa forma, uma plataforma para marketplace, sim, e depois decidir, né, outros caminhos usando a mesma tecnologia, cara, é muito próspero assim para a indústria, né? Eu acho que é o caminho o caminho que tem menos conflito, ao mesmo tempo é o que te testa legal, né, que te dá uma maturidade dentro da companhia, de repente entrega mais resultado, o que faz você como indústria tomar mais coragem de dar passos maiores. Então acho que eu particularmente gosto muito desse caminho. Embora não seja fácil fazer marketplace, né? Tem 2 clientes, tem o seller, tem o cliente da ponta, enfim. É a briga do buy box. Como é que eu ganho isso aqui? Me fala aqui a receita desse buy box, por favor. Mas o relacionamento, inclusive, interno, né? Porque, na verdade, eu tenho o meu cliente, que é o seller, mas eu tenho o meu cliente interno, que é o meu vendedor do sell-in. Porque eu falei, cara, você vai conseguir entregar essa programação aqui sua, que eu vou te ajudar. A gente compartilha do mesmo ativo importante, que é o seller, que é o distribuidor. E eu comecei a fazer isso em conjunto também. Então, por exemplo, e aquele senso de pertencimento, sabe? Tipo, não é um conflito de canal online com offline, por favor. Isso é coisa do passado. A gente está no futuro. Eu estou te fazendo tirar mais pedido. Nós estamos, né? Porque ele vendendo mais estoque também abastece meu estoque e a gente busca um resultado em conjunto. E isso foi muito bom. Comecei a colocar eles dentro da reunião junto comigo. Aqui é sobre e-commerce, sobre o que a gente vai fazer no futuro, mas eu trouxe aqui o responsável pela sua conta lá de compras, para a gente conseguir pensar junto. Ele falou aqui que quer te vender mais 1.000. Vamos vender 1.000 aqui com a gente, né? E atrelar esse relacionamento, triangular isso. E deu super certo. Deu super certo. A gente tem visto. Deu famosa economia colaborativa. Exato. Total. E você vê com bons olhos essa ideia de marketplace, Thiagão, de indústrias e marcas construindo seus próprios marketplaces nichados ou usando a marca forte da indústria para colocar seller que revende. Como você tem olhado isso? Por um momento foi uma moda todo mundo querer ser marketplace, depois todo mundo tirou o pé, ficaram só algumas, os de nicho têm se estruturado melhor. Como você tem visto isso para os próximos anos? Tá, legal. Bom, quando a gente fala de indústria, a gente sabe que tem algumas indústrias que elas não querem nem podem atender o consumidor final. Então, quando você pensa que, cara, eu preciso do meu canal de distribuição, das duas uma. Ou eu terceirizo para alguém, por exemplo, para um full commerce, para fazer uma operação compra e venda, e aí é o full commerce que se responsabiliza para se comunicar com o cliente. Ou, de certa forma, você vai para uma estrutura como a Daikin optou por marketplace, sim, aonde é o mundo ideal, que é, cara, você como indústria gera o lead para o seu distribuidor. E aí eu vejo, assim, com uma infinidade de possibilidades. Então, como a Vivi trouxe, você tem uma delimitação por região. Cara, você talvez vai ter distribuidor no Brasil todo. Então, por que não criar uma estrutura onde cada praça tem o dono? Então, você que já é uma marca, como você mesmo trouxe, Igor, você é uma marca, você é autoridade. Independente se era e-commerce ou não, mas o site ele já gera uma relevância, né? Ele já tem uma quantidade de acessos. Então, por que não potencializar isso e colocando o sortimento de produtos e atrelando, conectando, né, o distribuidor e até mesmo colocar em cada região, olha, você que é o dono dessa praça. Ou realmente fazer o buy box por uma relação melhor custo-benefício, mais proximidade do cliente. Ou se você não tem uma cadeia tão grande de distribuição, cara, por que não pegar talvez aquele que atende mais rápido, que dá um melhor saque, que tem aquele preço que
não tá jogando a sua margem para baixo e ser transparente com o cliente, falar, olha, você tem esse daqui, mas você tem também uma outra opção. Você pode ter esse que você pode fazer um retiro em loja. Talvez ele não tenha o melhor preço, mas ele está mais próximo de você e você consegue ir lá e retirar. Então, eu vejo muito isso, essas possibilidades que facilitam e essa relação de confiança mais transparência com o público final é muito importante, porque nem todo mundo tem o mesmo pensamento e nem todo mundo é igual. Então, talvez você até abrir o buy box, muitos escondem, mas, pô, por que não abrir o buy box? Vai ter aqueles que são mais ansiosos e querem ir lá retirar o produto. E ele está disposto a pagar mais por isso. Vai ter aqueles que não, que talvez ele prefere a relação custo-benefício e está tudo bem, ele ia aguardar 7 dias ou o prazo que for. Então, eu vejo também nessa maturidade da indústria de enxergar o B2B e enxergar em como que eu me comunico com o meu consumidor, né? Como que eu mostro para ele quem eu sou, quem revende os meus produtos e que no final da conta, se der alguma coisa errada, você vai falar comigo, né? Então, acho que é esse o diferencial. Você não fica refém do distribuidor ou da revenda. Cara, por trás de tudo isso tem a minha gestão, tem a minha inteligência, como a Vivi trouxe. Cara, no caso deles, eles estão pegando os dados que eles estão vendo ali na plataforma e ajudando o distribuidor a ter uma melhor inteligência de comprar melhor, de vender mais, de talvez ter ali um equilíbrio ali na margem. Sim. Então, acho que essa relação de, cara, você como indústria estar por trás e assumir o controle do seu negócio, mesmo que não seja você que atenda a ponta, mas como é que eu pego dessa inteligência para eu atender melhor e para eu gerar mais insights para o meu distribuidor ou para o meu representante, enfim. Exato. Sim. Eu acho que o B2B digitalizado ele é menos dependente da opinião da ponta, né? Ele tem também a contraponta daquilo que ele está vendo. Sim. Pode chegar numa situação incomum, mas existe o ponto de vista do distribuidor, mas existe o nosso ponto de vista que também está imerso no mercado com inteligência, né? Acho que isso é uma coisa muito interessante da gente poder falar, né? No sentido de que, cara, o B2B não é só digitalizar o vendedor. Não, cara, é tomar conta de inteligência de mercado, saber onde você não tem distribuidor para abrir novos, porque existe uma alta demanda de busca naquela cidade, Sim. naquela região. Só o digital vai conseguir te trazer essa visão, né? Se você não está digitalizado, isso está totalmente fora do seu radar. É aquela questão que a jornada, e isso, inclusive, nós fizemos um evento assim que cheguei, para falar, a jornada, ela não é só online. Ela pode começar no online e terminar na ponta lá no offline. Ou então ela pode começar no offline e terminar a conversão no online. Mas ela precisa ser unificada. Às vezes esses inputs que a gente tem através do digital, eles vão dar insumos para a minha equipe que está no campo. Né? Então, assim, é importante que isso seja um complemento, um casamento mesmo. Né? E que a gente não ache que é uma coisa ou outra. Então, isso inclusive, eu quero explorar muito isso dentro da minha abordagem para a nossa expansão aí da Daikin como marca presente no digital, sabe? Digital não é um setor, é um jeito de fazer negócio, né? Sim. Ela acaba tendo um impacto direto em vários setores, né? O que você tem de desafio para 2025? Ai, é um desafio grande, viu? Você deve estar vendendo um monte, né? Porque, gente, se vocês não são de São Paulo, em São Paulo tá fazendo 35 graus há uma semana já e chovendo pra caramba. Mas você deve estar vendendo um monte aqui em São Paulo. Mas o que é desafio para você em 2025? A curva de venda desses últimos dias, assim, foi surreal, né? A gente vendeu mais de 68% do que um dia normal de verão. Uau. Assim, sabe? Então, assim, graças a Deus, ótimo, perfeito. A UAP também tá bem feliz com isso, né? Tá muito feliz. Mas o nosso desafio para esse ano, a gente já teve um resultado muito expressivo, principalmente quando a gente olha a fotografia dos últimos 5 meses de 2024, né? Hoje, embora a Daikin funcione como um ano fiscal japonês, que não é de janeiro a dezembro, né? Vai lá de 2025. É setembro? É de abril a março. Ah, tá. Então, mas mesmo assim, olhando a fotografia de 2025, de janeiro a dezembro, a gente tem um desafio de mais do que dobrar do que nós fizemos no ano passado. Então, é um desafio muito ousado, perto do que a gente fez assim, há pouquíssimo tempo. Porque quando a gente fala dessa dobra, a gente está falando de uma dobra que estava concentrada nos últimos 5 meses só. Né? Então, a gente precisa replicar isso o ano inteiro, né? Quase todos os meses, mesmo em baixa sazonalidade.
né? E, obviamente, com isso, existem os outros desafios, que são os desafios da robustez da operação. Né? Até, acho que antes da gente começar, eu falava, a Daikin antes era escondida, agora tem que ser escalada, porque a gente está realmente com outro mindset, a gente já quebrou esse paradigma de que não precisamos ficar aqui low profile, vamos entrar, né, respeitando toda a nossa cadeia. Então, em relação à GMV, o japonês ficou empolgado. Ele falou assim, olha, Vivi, gostei. Mas ele falou gostei, não? Ele falou gostei, porque agora ele já Gostei sabe. com X? Com Caramba, X. cara. Eu tô ensinando todo mundo a falar karaokê naquela empresa. Então, o japonês falou, gostei, vamos dobrar. Eu falei assim, então vamos dobrar. É um desafio alto. Junto com isso tem o investimento de mídia, né? Tem a nossa o refinamento da operação logística, né? De entrega, a customização, por exemplo, da experiência do usuário dentro do site, né? Que você tinha falado sobre algumas questões de entrega hoje, né? O cliente prefere pagar mais caro, mas a gente entrega justamente a solução para ele. Então, a gente começou a olhar para essa fase agora, né? De customizar, de personalizar a experiência desse usuário dentro da nossa plataforma e, obviamente, expandir. Hoje somos in, mas também seremos out. Né? Então, estaremos presentes, por exemplo, em grandes marketplaces, Mercado Livre, Amazon, né? Em alguns com a estrutura também através do distribuidor. Podemos fazer isso. Né? Não só com marca própria, com a nossa marca, mas também vendendo no out como outro distribuidor, onde a gente tem outros formatos, aí como a Olist, por exemplo, que acaba entrando como Olist, mas vende através de outros sellers, né? Então, a gente também está explorando isso. É uma expansão 360 do nosso negócio para dar mais escala. Cara, escolheram muito bem a plataforma de tecnologia para deixar você fazer todos esses modelos de negócio. O que você acha, Thiago? Com certeza. Como utilizar o nosso ecossistema como um todo para estar presente em todos esses canais, né? Sim. E é interessante porque quando a gente foi fazer, inclusive, a reunião estratégica para entender se a UAP hoje poderia nos ajudar nesses novos recursos, né? A gente viu que em 90%, assim, tipo, bate pronto, tá? Não de desenvolvimento, porque isso também é possível. A gente conseguiu fazer uma grande cobertura, né, do que a gente já tinha previsto, né? Tipo um plug and play, obviamente, perto das implementações normais, né? Que a gente sabe que nada é assim, bate pronto. Mas a gente conseguiu ser efetivo nessa, poxa, vamos conseguir carrinho compartilhável, porque a gente vai ter o vendedor interno, né? A gente vai conseguir entregar hoje um carrinho pronto para o nosso cliente. A gente não tinha isso antes, mas já tem a funcionalidade. Então, vai dar mais dinamismo aqui no nosso dia a dia. Então, foi ótimo. Atendeu bastante o que a gente realmente estava planejando e traçando aí para o nosso futuro. E o ganho de performance para negócios assim, que são grandes, que têm grande repercussão, é uma empresa... Cara, referência no segmento, o ganho de performance é nos detalhes, né? É esse ajustezinho de uma funcionalidade X que permite ser... Não existe um ganho grande de performance de coisas muito inovadoras, mas é essa soma de várias coisinhas ao mesmo tempo que vão fazendo com que você realmente esteja à frente de outros, né? Sim. O Igor tá falando de soma de coisinhas, um negócio que pode parecer besta, mas, cara, no final da conta, se você tá atendendo o consumidor, faz total sentido. Muitas empresas colocam lá no site, né? Vamos falar do segmento de ambientação. Colocam lá, calculadora de BTU. Cara, você já parou para pensar que seu cliente nem sabe o que é BTU? Né, Vivi? E não sabe. Não sabe, o seu lá é diferente, né? Ele vai falar, ué, iPhone? Não sei. Tipo, cara, então é um negócio meio que besta, que você fala assim, cara, mas todo mundo faz. Eu não saberia comprar um ar-condicionado hoje. Tô te abrindo o jogo assim, não teria a menor condição de comprar um ar-condicionado. Simule seu ambiente. Cara, tá muito mais férreo que o dia a dia dele. Mas, todo mundo põe lá a calculadora de BTU. Então, às vezes é uma mexida besta, só simplesmente de uma forma que ele conecta. E uma coisa legal que eu vejo deles também é, cara, essa simulação é uma componentização. Você tem imagem, você consegue colocar, cara, simule qual que é o seu ambiente. Então, é uma linguagem tão fácil que é muito tranquilo de você colocar, olha, estou simulando meu ambiente, estou colocando a quantidade de eletrônicos nesse ambiente, eu estou colocando a luz que tem nesse ambiente, a quantidade de pessoas, e através disso eles têm lá a solução que mostra, cara, para esse ambiente,
o que melhor vai atender a sua necessidade é esses aparelhos, né? Como eles não são fabricantes, não tem um sortimento tão grande naquele BTU, provavelmente eu arrisco a dizer que vai mostrar lá um frio e um quente frio, né? Sim. É isso. Mas eu penso isso, assim, é um segmento bem que não está no cotidiano das pessoas em comprar, então desenvolver uma jornada realmente eficiente para alguém leigo, né? Eu sou alguém, já tô perto de chegar, tá saindo a licença do meu condomínio de para ter ar-condicionado. Vai Vou precisar chegar nessa agora, hora, porque... vou chegar nessa hora. Eu acho que eu vou entrar na sua sazonalidade. Vai, né? É mais ou menos o prazo que vai liberar. Mas quando eu entrar lá vai ser assim, um cara leigo de tudo, que só quer a casa gelada, né? E não sabe nem por onde começar, nem qual é o melhor equipamento e tudo mais. Então tem esse desafio de você educar, de certa forma, esse cliente final, que como indústria você não tinha. Mas quando você mostra a cara como um canal próprio, você vai ter que começar a entrar nessa jogada também, né? Sim, sim. É nossa responsabilidade como marca também dar esse insumo para o cliente, né? E estar presente, e aí, mais uma vez, estar presente em várias frentes, para que a gente consiga realmente fazer essa conversão. Eu estou muito, como eu posso dizer, assim, estou com uma expectativa muito alta para esse ano de 2025, não só pela questão do clima, que eu sei que vai ser uma grande alavanca, mas também por tudo que a gente vem construindo e que a gente vem planejando aí junto com a plataforma. É bom como você tem muita experiência em outros lugares e outros players, meio que você veio do futuro para construir para a Daikin, que está nesse momento agora dando os primeiros passos, né? Então, tem coisas que você já testou, já viu funcionar, Sim. que não vai arriscar de novo a construir, sabe que vai dar certo, né? Eu acho que é gostoso quando a gente tem a possibilidade de ir para uma casa nova, construir algumas coisas que a gente já construiu em outros lugares e meio que sabe o que dá certo. Eu acho que cada negócio é um negócio, mas você traz uma bagagem também que te dá bastante repertório, né? Mas você sabe que acaba, assim, vem sendo um grande desafio para mim, porque por mais que a gente às vezes conheça da categoria, a gente está numa plataforma que conhece a categoria também, que tem um histórico, né? É diferente. Porque cada empresa tem uma característica diferente, né? Porque é de dentro para fora esse trabalho. E quando eu falo de dentro para fora, é organizar todos os departamentos, o financeiro, a logística de dentro da Daikin, que não tinha essa vivência. Então, mesmo que a gente tenha a expertise, passar isso para uma outra pessoa, começar a aplicar isso, né, dentro da organização, é um desafio muito grande. E sempre tem, nossa, na minha época deu certo isso aqui. Só que o comportamento, às vezes, do consumidor mudou. Será que vai dar certo de novo? Sim. Mesmo que eu saiba o caminho? Então, eu acho que a gente faz sempre testes todos os dias ali na nossa rotina para que a gente faça a adaptação do nosso negócio para a realidade de hoje e para a realidade do que a empresa quer, né? De onde ela quer realmente chegar dentro desse formato do ecossistema de e-commerce que a gente está criando. E um desafio para a nossa audiência ali, né? Aqui tem muitos gestores de e-commerce que nos acompanham, né? Que acompanham o canal aqui da Start Ecom. E eu acho que o grande diferencial de você trabalhar com ambientação, né? Eu já estou falando no conceito que transcendeu climatização. Uma coisa são habilidades que você controla. Então, por exemplo, você vai falar de um produto, de moda, você vai falar de casa e decoração, enfim, você tem a sazonalidade das datas do varejo. Agora, quando você fala de ambientação, tem um fator que você não controla, que é o clima. Então, às vezes você faz uma agenda esperando que, nossa, mas nesse mês, historicamente, é frio e chove. Se bate aquele calor acima do normal, às vezes você tá fazendo naquele mês uma venda que você não planejou, que talvez você não vai ter estoque para atender essa demanda. Sim. E aí vira muitas coisas, e a gente vê muito no mercado isso. Chega alguns períodos dos anos que a guerra não é nem de preço, é de disponibilidade. E aí você não consegue ter o sortimento necessário, às vezes, para atender a necessidade do cliente da ponta por esses fatores que você não controla, né? A Black Friday do ano passado para a climatização foi um pouco assim, né? Porque rolou uns calores um pouco antes, ali setembro e tal. Quando chegou em novembro, que era para dar um pico grande, muitos já estavam meio com o estoque quebrado, vendeu mesmo quem tinha se preparado. É o que o Thiago falou, é um fator externo que não está na nossa mão, né? Sim, Engraçado, na Black Friday do ano passado, assim, nós tivemos, obviamente, uma curva
superior ao mês anterior, que foi outubro, né? Até mesmo que tem aquela vala de venda, o cliente se prepara para abrir crédito no cartão, para esperando a Black Friday. Embora eu acho que depois da pandemia, a Black Friday ela se tornou um pouco mais flat, sabe? Não é aquele... Antigamente era 18% do ano. Hoje você já tem uma curvinha, mas não é também uma curva muito expressiva, né? Foi um mês muito bom, muito bem-vindo. Mas, engraçado, foi um mês mais de preparação para agora, para essa sazonalidade, da gente entender, porque a procura do cliente ela mudou, por exemplo, para mim, pelo menos, para a Daikin, né? 9 e 12, o 9 e o 12. Mas a gente, dentro do nosso catálogo, e o multi-split, eu vejo pelos outros sinais que o cliente dá para a gente. No Avise-me. 42. Exato, na régua de comunicação que a gente acabou criando com esse cliente. E aí, nos deu insumo para que nessa sazonalidade, que é a nossa Black Summer, vamos dizer assim, né? Ela seja um pouco mais inteligente, né? Que não saia só dessa questão do high wall, que é realmente 70% assim, da venda, no geral, no mercado, mas que a gente consiga explorar as nossas outras categorias, né? Então, serviu muito desse insumo para mim. Foi um bom mês de venda, foi ótimo. Só que ele acabou sendo muito mais consultivo para mim, para que a gente conseguisse formatar, para nós, né, da Daikin, para formatar essa estratégia para esse futuro, para esse Black Summer agora, de fevereiro. A Black de verdade Black dezembro de e janeiro. É mesmo. Gente, demais o papo. Poderia ficar aqui... Estamos quase uma hora falando aqui, mas poderia ficar mais umas 2 ou 3 horas aqui que teria assunto. Mas eu queria só que vocês dessem um recado final para a galera se conectar com vocês. Legal. Então, site da Daikin, LinkedIn, caso as pessoas queiram desenrolar um pouco mais esse assunto contigo, como que elas te encontram? Boa, bom. Então, meu LinkedIn é o Viviane Almeida, né? Se vocês colocarem lá Daikin, já vai aparecer lá Viviane o meu nome. Daikin já... Viviane Daikin já tem eu lá. Está aqui, então, vamos fazer um cupom. Acho que a gente tem que fazer um cupom para esse podcast, Eu acho também. E se ele durar 6 meses, eu vou gostar mais, porque eu vou comprar um ar-condicionado nessa janela de tempo. Pra você não cometer o mesmo erro que o nosso amigo aqui cometeu, Exato, que ele foi lá, não ficou, só teve o frete. Eu vou investir numa Ferrari, eu não gosto de andar com Exato. qualquer carro. Bom, vamos fazer um cupom POD500 aqui, né? Pode ser. Quem estiver assistindo esse pod. Loja.daikin.com.br, né? É o nosso e-commerce, hoje através do Marketplace In e também da venda direta. E eu acho que assim, um recado final é que a gente não precisa ter medo de encarar todos os canais, né? A indústria ela precisa estar à frente do seu tempo em relação a isso. Né? Acho que a gente tem que ser o protagonista da nossa marca, ter essa propriedade quase que 100%, para que a gente consiga ajudar também o resto da nossa cadeia, dos nossos clientes. Então, acho que essa é a consideração final. Me adicionei no LinkedIn, né? E vamos bater um papo. E o cupom? E o cupom? Pod 500. Pod 500. Cara, Forçando, 500. Pod 500. Pod 500, entendeu? 500. 500, não é 300. Não é 100. Não é 100, não. Aproveitem, nesse calor que tá, 500 de desconto é quase que preço de Black, né? Corre lá, tá vendo? Black Summer aqui da Daikin. Tomara que no dia que esse episódio subir ao ar esteja um calor. Meu Deus do O cara céu. fala, não, agora Pode, eu tenho todos pode os voltar motivos. atrás, então. Agora eu tenho todos os motivos para comprar esse ar-condicionado. Como que as pessoas te encontram, Thiagão? Legal, então, LinkedIn Thiago Campos, ou seguir o caminho da Vivi, o app Thiago, vão me encontrar lá. Nosso site é Thiago, eu não tenho você no LinkedIn, não. Nosso site é o www.uap.com.br. E o meu recado final é, cara, antes o feito do que o perfeito. Eu acho que principalmente para esse mercado, olhando ali o B2B2C para o B2B, as empresas esperam o cenário perfeito, terem todos os problemas resolvidos. E o que eu posso adiantar para vocês é que, cara, primeiro precisa começar, vai dar problema, vai ter pontos que você vai precisar revisitar, talvez a estratégia, revisitar até a questão de parceiro. Mas eu acho que é muito importante dar o primeiro passo, né? Então, por isso que a minha mensagem é antes o feito do que o perfeito. E segue o exemplo aqui que a gente tem da nossa convidada e que trouxe vários insights para todos vocês. A cultura japonesa é uma cultura de planejamento. Sim. Tenho certeza que eles passaram um tempo absurdo olhando para tudo e ainda assim, quando colocou no ar, descobriram coisas que saíram do radar. Então, assim, eu reforço o que o Thiago disse, assim,
não tem como você montar um planejamento que você consiga aparar todas as arestas. Alguma vai sobrar. Então, é muito melhor você pôr o carro para andar e no meio do caminho ir descobrindo aquilo que realmente é eficiente ou não Sim. e poder concluir, né? Lições aprendidas, né? Isso gera muito mais experiência, mais expertise e erros também vão acontecer. Às vezes a manobra de início pode não ter sido aquela ideal, mas a gente vai fazer o Matrix e vamos reformular, exato. Diferentemente do japonês, o brasileiro é bom disso, né? Do Matrix, né? Então, aqui funciona. Sim, total. O brasileiro é bom de Matrix. É ótimo. Gente, queria agradecer você que ficou assistindo esse episódio até aqui. Compartilha, se inscreve no canal, curte o episódio. Adiciona o Thiago e a Vivi também lá no LinkedIn, que eu tenho certeza que tem muito conteúdo para eles compartilharem por lá. O Thiagão já está sendo cobrado por mim de maneira pessoal para que eles tenham uma presença maior. O cara, é um banco de conhecimento, já trabalhou em 849 lugares. Tem muito o que contribuir em vários segmentos diferentes do mercado de e-commerce e fica calado no LinkedIn. Tem que bater nele e puxar a orelha dele, né? Feedback construtivo. Mas ele vai fazer 2 posts por semana no mínimo no LinkedIn, compartilhar muito conhecimento com vocês. Então você que chegou até aqui, obrigado. Já sabe, toda semana episódio novo aqui no canal da Start Econ. Valeu e tchau.